O Jesus que o leitor encontra nos evangelhos não é apenas o mestre, olha bem, mas o ressuscitado. E ele vai dizer que esse Jesus, que não é apenas o mestre, mas é o ressuscitado, ele é resultado das reelaborações a partir da cruz e ressurreição. E aí continua o autor mais embaixo. Então, eu vou até tentar aqui, já que eu estou sem recurso para compartilhar a tela e mostrar. Mas só para um recadinho mais educado para quem vem aqui nos meus comentários. A irmã disse, Crossant disse, Jesus disse, Alessandro Neves disse. O autor continua dizendo o seguinte, vamos colocar aqui reticência, tá? Dentro do mesmo texto, página, já declarei aí para vocês, 61 também da obra. Ele diz o seguinte, olha, o problema é que, mais seguradamente, nos últimos 200 anos, é claro que ele está escrevendo para sua obra de pesquisa erudita, aprendemos que os evangelhos são exatamente aquilo que os autores certamente desejaram fazer selo. E aí ele diz assim, olha, e mais com sinceridade. Ele na verdade, vai compactuar com Crossant, tá? Quem tiver a obra de Crossant, olha só, Crossant, a obra supracitada é Jesus, um camponês no Mediterrâneo, ok? Página 61, 2004. Crossant, ainda na obra que eu supracitei, O Nascimento do Cristianismo, também 2004, Editoras Paulinas. Ele continua, professor Rafael, e fecha com chave de ouro. Sabe o que ele disse? Agora a turma do Jesus histórico vai pirar. Olha o que Crossant, eu estou citando Crossant, por favor, vão lá e confiram, gente, não venham me bater, não. Crossant, ele vai dizer o seguinte, olha, na verdade, eu quero ser sincero, os evangelhos apenas proclamam aquilo que é, e os evangelhos não são histórias, embora contenham histórias. Os evangelhos não são biografias, embora contenham biografias. Ô Crossant, então responda para essa turma que vem aqui me criticar o que são os evangelhos. Crossant vai responder, os evangelhos foram escritos para a fé, pela fé e a partir da fé. Se fodeu, não é esse, é esse aqui. Então, os critérios que tentam fazer do Novo Testamento um documento histórico e empregam uma hermenêutica, como propôs Schweitzer, ou Schweitzer, como alguns queiram pronunciar, é tudo com base numa questão também empírica, não que não tenha um método histórico crítico. Isto é, se especula, se cria, se fantasia o tipo de Jesus, e é por isso que nós temos um Jesus para cada tipo de gosto. Escolhe aí o seu Jesus e todos serão felizes para sempre. Fique à vontade, professor. Olha só, professor Alessandro. Aqui na página 386, o Puig ele vai ter um ponto onde ele pergunta: por que razão Jesus faz milagres? Isso aqui é fundamental, porque os adeptos de uma ala do Jesus histórico vão dizer que aquilo ali é uma falácia, né? Uma concepção, aquilo ali é uma invenção, são camadas sobrepostas no Jesus histórico, camadas míticas, blá, blá, blá. A primeira regra que se tem, né, é que o que esses historiadores não entendem é que os antigos, os primórdios, eles não dissociavam a vida em objetividade e subjetividade, transcendência e questões terrenas. Para eles, o Deus do Antigo Testamento, ele tinha um centro. E que centro era esse? Era o templo. Foi o tabernáculo ao longo das narrativas, tornou-se o templo ali do Novo Testamento, e Jesus ele vem proclamar que esse comando ele se faz presente, o reino é chegado, o reino está aqui. E quando se tem uma narrativa a respeito de milagres, é a demonstração de fé que essa comunidade está
espalhando por meio da narrativa neotestamentária do Evangelho. E daí as pessoas não compreendem que é a mentalidade mítica, vou repetir, conforme diz Julian Ries, outros autores como Mircea Eliade, que é romeno, ele vai dizer que esse centro pelo qual o homem primitivo ele sempre rege sua vida se chama sagrado. Para outros se chamava mana, uma força representativa da identidade de um povo. O que é que as pessoas ignoram? É que ali não há dissociabilidade entre o espiritual e o não espiritual. A narrativa traz de forma mítica, de forma de crença, de fé, que é o Jesus integral, vamos chamar assim. O Jesus dos evangelhos é um Jesus integral. Ele não pode ser dissociado ou fragmentado. Se fudeu, que não é esse aqui. Se você fragmenta Jesus ali das narrativas, você desmonta o que as comunidades estavam querendo transmitir acerca da figura. E daí o Puig vai dizer aqui, olha, nos evangelhos, um milagre não é uma exceção incômoda e até odiosa das leis que regem este mundo, as leis da natureza. Se o mundo se fechasse a qualquer intervenção divina e a história possuísse uma autonomia em que Deus ficasse positivamente excluído, o milagre se tornaria uma pretensão ridícula. Nesse caso, unicamente haveria que intensificar a investigação, até que a razão científica explicasse aquilo que parecia ou que se apresentava como inexplicável. Olha a bomba que o Puig joga. Olha, meu amadinho cientista, é uma narrativa mítica. O povo concebe Deus, as leis da natureza, que regem a natureza, dessa maneira, que Deus ele tem esse domínio. Então a narrativa tem essa finalidade de dizer que esse reino que Deus domina, na pessoa da figura de Jesus, ele é chegado. Se você arranca isso das camadas das unidades neotestamentárias, você acaba com a fé. Se fudeu, que não é esse aqui. Qual é a serventia desse Jesus histórico que essa galera prega? Eu quero saber. Para mim, esse Jesus não serve. Professor, então nós estamos aqui... vamos fazer o seguinte, vamos usar os eruditos que eles usam. Porque senão vão dizer que a gente está querendo... mas antes de tudo, pessoal, eu quero reiterar uma fala minha que muitos não entenderam. Eu disse assim, os historicistas, de alguma forma, acabam sendo mais miticistas do que os próprios miticistas. E por quê? Porque mesmo com o dito método histórico crítico e com os critérios que são empregados, a prática de busca do Jesus histórico, isto é, todo o projeto, ele é de desmitologização, de desdivinização. É uma desteologia. E, portanto, se eles podem afirmar o que é mito, eles são mais miticistas do que os miticistas. E agora vou levar borrachada até não querer mais. Por quê? Se eu emprego um método dizendo o que é mito e o que não é mito para achar essa ficção racionalista que chama-se Jesus histórico, eu sou mais miticista do que aqueles que defendem que Jesus é puramente uma manifestação de um projeto, como eu venho elaborando no livro Como Surgiu Jesus. Então eu sei que vai doer, mas os historicistas são mais miticistas do que os próprios miticistas. E aí, professor, vou te passar a fala, mas para corroborar com o que o autor aí, supracitado, trouxe. Olha, John Dominique Crossan, numa obra interessantíssima, que eu vou estar abordando com vocês numa próxima live. Jesus, o comunista por excelência. Só isso aqui já vai bater pesado. Jesus, o comunista por excelência. É claro que eu vou trabalhar um anacronismo do conceito de comunismo a partir de Marx e Engels. Mas vamos lá. Olha o que diz John Dominique Crossan. E essa aqui eu guardei os livretinhos de Batierma. Diz assim, John Dominique Crossan,
2007, ok? Obra fenomenal. Diz assim, abre aspas, os ditos de Jesus, o Cristo, estão distribuídos em blocos ou camadas de narrativas pelos 4 evangelhos. Alguns estão bem estruturados editorialmente, como, por exemplo, Mateus 5, Mateus 7, mas outros dificultam a reconstrução tanto dos movimentos quanto da situação vital. Eu sei exatamente do que estou falando. Eu não aprendi lendo jornais, nem vendo notícias. Eu estudei. É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir.